Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Cumprimento Glória a Deus. nosso irmão do YouTube, do Instagram, do Face, nossos irmãos e ouvintes da Rádio AD Jerusalém e as demais emissoras, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre coisas que compete ao cristão não aceitar, né? Vamos falar a primeira parte dessa passagem. Coisa que não compete ao cristão a não aceitar. A razão de muitos cristãos passarem por problemas, dificuldades, é simplesmente por não terem aprendido que devem rejeitar o mal. A nossa redenção foi completada quando Jesus morreu na cruz. Né? Quando Jesus morreu na cruz, ele veio para nos trazer a redenção, né? Para nos dar a salvação, para nos encaminhar para a vida eterna. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, né? O que ele nos diz? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Não ficou, amados, não ficou coisa alguma para carregarmos. Compete-nos agora não aceitar a doença, a miséria, o sofrimento ou qualquer outro mal, pois fomos remidos em toda a área da nossa vida. Né? Quando nós somos remidos do pecado, fomos lavados e remidos pelo sangue carmesim que ele derramou na cruz por nós, como Isaías disse aqui, tá? Nós somos sarados pelas pisaduras dele. Ele levou toda a nossa maldição. Ele se fez maldito na cruz para levar a nossa maldição. Então não ficou coisa alguma para carregarmos. Compete agora não aceitar as doenças, a miséria, o sofrimento, qualquer outro mal, pois fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. O que é a justiça de Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado. Jesus está aqui. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não somos meros pecadores perdoados, pois ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, tornamos-nos justiça de Deus. Por isso, podemos entrar na presença do Pai sem qualquer sofrimento de enfermidade ou condenação. Claro que Ele continua sendo Deus, mas pelo sangue de Cristo fomos salvos e feitos justiça dele. Se não tivéssemos essa certeza, fracassaríamos nas provações. Amado, aqui posteriormente atrás, aqui quando ele diz que nós não fomos perdoados, nós somos perdoados quando aceitamos Jesus. Amado, há uma controvérsia quando diz aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceitou. É Ele que nos buscou onde nós estávamos. Olha que maravilha para nós. Amados irmãos, raciocine comigo. Quantos milhões de pessoas existem no Brasil? 260 milhões ou mais. No meio dessa grande multidão, um dia, você estava em algum lugar, ou na tua casa, ou na igreja, ou na rua. Jesus, Deus lá onde estava, lá Deus onde está, sentado no teu trono, estendeu tuas mãos e chamou você pelo nome. Francisco, venha me servir. João, venha me servir. Maria, venha me servir. Escolheu a nós, um a dedo. Oh, glória.
E não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu e nos resgatou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nos resgatou, amados, dos piores lugares possíveis. Então, Jesus nos aceitou. Por isso podemos entrar na presença do Pai sem qualquer sentimento de inferioridade ou condenação. Claro que Ele continua sendo Deus, mas pelo sangue de Cristo fomos salvos e feitos justiça dEle. Se não tivéssemos essa certeza, fracassaremos nas provações. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Quando Jesus derramou teu sangue na cruz por nós, foi para nos lavar com aquele sangue carmesim, para nos remir do nosso pecado. Aceite o que o Senhor fala sobre a sua nova posição. Você é justiça de Deus. Se você não se arrependeu, confessou e alcançou o perdão, então não deve mais coisa alguma ao diabo, pois já foi justificado e, como se vê, nunca tivesse cometido pecado algum. Agora é uma nova criatura, você agora é uma nova criatura em Cristo, é Filho de Deus. Quando Jesus te aceita, e você confessa teus pecados, confessa tuas mazelas, Deus tira tudo do teu passado, todo o teu pecado, toda a tua maldição e joga no mar do esquecimento. Essa é a vantagem de servir a Deus. Essa é a vantagem de estar aos pés de Jesus. Portanto, por que aceitaríamos a pobreza, o pecado, a doença? Temos de viver o melhor de Deus. Amados, nós precisamos acabar com esse negócio de querer ter posse de doença, de querer ter posse de desgraça. O ser humano tem uma mania, a maneira de dizer: eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho isso, eu tenho aquilo, de desgraça. Você não tem nada. Deus já te limpou, já te lavou. Você está doente. Você não tem uma doença, você está doente e Deus já está te curando, basta você crer, basta você acreditar. Agora, se você acha, como vocês costumam dizer, muitas pessoas nós costumamos dizer: eu tenho uma dor de cabeça. Jamais você vai ser curado dessa dor de cabeça, porque ela é tua, você já quis ela para você, você já é proprietário dela. Então, ao invés disso, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor do corpo, não é que eu tenho. Ao palavreado, a palavra tem muito poder. A palavra do ser humano, a palavra do homem ou da mulher, ela tem o poder de levantar um doente do monturo, assim como também tem o poder de destruir uma vida. Verdade, Jesus. A condenação, por sermos justiça de Deus, não podemos aceitar condenação alguma. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda em Espírito, serve em Espírito, você não tem condenação, você não tem pecado, você não tem que se preocupar. Mas deixa essa mania de querer ser proprietário de coisas ruins, de doenças, de maléficas. Presta atenção como fala. Se você já recebeu o Senhor Jesus em sua vida, já lhe confessou os seus pecados, pedindo-lhe perdão, então não tem mais motivo para se sentir culpado pelos erros do passado, porque isso ficou no passado. Jesus já te libertou, já te perdoou. O diabo é o acusador que busca lembrar-nos de todos os instantes os antigos erros. Não aceite isso. Deus já perdoou a você, esquecendo-se completamente dos seus delitos passados. Irmãos, irmãs, esquece o passado, o que aconteceu de errado no passado. Não procure ficar lembrando desgraça do passado, trazendo no presente. O que está dizendo aqui é o inimigo, é o espírito caído, é o Satanás que faz com que você fique pensando
nos problemas do passado, nos erros do passado. Glória a Deus. Não aceite. Deus já perdoou você, esquecendo completamente os seus delitos passados. Sempre que decidimos tomar a nossa posição de autoridade, o diabo tenta lembrar-nos do nosso passado, que fomos pecadores, que fizemos isso ou aquilo, para que pensamos em Deus e não vai ouvir nossa oração. Não aceite qualquer opinião satânica. O diabo pode ter usado por muito tempo, mas agora você é lavado, justificado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. E nenhuma condenação há. Pois, como um filho de Deus, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Esquece. Não dê ouvido às coisas alheias, ao que não presta, ao que não convém. Não abra a tua vida para qualquer um. Não conte a tua vida particular para qualquer pessoa. Se você tem um problema para ser resolvido, qual seja o problema, não importa o tamanho dele, não importa o tamanho do gigante, o maior é Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus já te lavou, você já foi lavado, remido, justificado pelo sangue de Cristo. Não dê ouvido ao Satanás, não dê ouvido ao que os outros falam. Cabe a você rejeitar esse mal. Se aceitar a condenação, estará negando tudo o que Jesus fez na cruz por você. O Senhor levou as nossas transgressões, os nossos pecados estavam sobre Ele. Que foi feito pecado. Naquela hora Ele foi separado de Deus, provando a morte espiritual, desceu ao inferno, mas ressuscitou. Glória a Deus. Por nós. Ele levou toda a nossa enfermidade. Ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas, todas as desgraças. Ele levou sobre a pisadura. Basta nós crermos e acreditar. Ele foi provado a morte espiritual, desceu ao inferno, mas ressuscitou. Por amor a nós. Por nos fazer como filhos de Deus. Há pessoas cujo pensamento as acusam de terem pecado contra o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que se acusam a si próprias. Eu sofri tanto no meu passado. Eu passei fome quando era criança, mas hoje, graças a Deus, não nos falta nada para comer. Então esquece esse passado maldito. Eu apanhava muito da vida, eu sofri muito. Esquece esse passado maldito. E pense em Cristo Jesus, que Ele levou todos nossos problemas, nossas transgressões na cruz. Os nossos pecados estavam sobre Ele. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é pecado, sem perdão. Depois nós vamos ver lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Por isso o diabo os atormenta. Na verdade, esse pecado é quase impossível de se cometer. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ele não lembra mais de Deus. Ele não lembra mais que Deus existe. Não tem mais aquela vontade de buscar a Deus e fica como um animal irracional. Eita glória! Quando o diabo vê que não pode derrubá-lo com adultério, desonestidade, frieza espiritual ou com qualquer outro pecado, ele tenta encobrir o sentimento de condenação. A pessoa começa a achar que era muito santa, mas que depois que cometeu algum pecado, perdeu a salvação. Tudo isso é acusação que deve ser rejeitada. Deus te perdoou todos os teus pecados, Deus te perdoou o teu passado. Não importa o tamanho do passado, o que importa é a partir desse momento. Deus de glória. Se você pecou, caiu, mas se arrependeu e pediu perdão a Deus, não há do que se recordar. Quando o diabo vier com o seu dedo sujo acusá-lo, compete a você mandá-lo embora. Pois quem tentará a acusação contra o eleito de Deus? Quem tentará a acusação contra o eleito de Deus?
contra o Filho de Deus. Nós somos eleitos de Deus. O Senhor lhe deu o Espírito dele, o seu bom nome. Deus disse que você é dele. Ainda diz mais: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10, quando ele nos diz isso. Perdão, presta atenção. O que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eita glória! Olha como nós somos importantes para Deus. Olha como nós somos importantes a Jesus. Olha como nós somos importantes a Jesus Cristo. Compete a você não aceitar qualquer acusação, porque Deus é poderoso para salvá-lo, e não há quem possa anular os seus atos. Você agora é uma nova criatura, e não deve mais coisa alguma ao demônio. O diabo não tem poder nenhum sobre nós. O diabo não tem poder nenhum sobre nosso lar, sobre nosso ministério, sobre nossa família. Quem tem o poder é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o Espírito Santo de Deus. Quem tem o poder é Jesus Cristo, Deus vivo que nós servimos. Esse que é o poder sobre nós. Perdão. Esse que é o poder sobre nós. O Espírito Santo de Deus. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do problema. Maior é o que está dentro de vós. Maior é o que está dentro de nós. Que é o Espírito Santo de Deus. Maior é Jesus Cristo, o Deus vivo que nós servimos. Ele não diz na palavra dele: o que pedir em meu nome, meu Pai lhe dará. Então, amados, não temas. Deus está contigo. Olha que maravilha. Novamente vou repetir essa passagem de Isaías 41, versículo 10. Quando Deus nos disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eita glória, que maravilha! Amados, compete a você, amados. Compete a nós, a não aceitar acusação nenhuma. Porque Deus é poderoso para salvá-lo, e não há quem possa anular os atos de Deus. Você agora é uma nova criatura, e não deve mais coisa alguma ao diabo. Por isso que eu digo que ele não tem poder nenhum sobre nós. Ele não tem poder nenhum sobre coisa alguma. Caso você ainda tenha alguma acusação na consciência, sujeite-se. Se estiver em pecado, aceite o meu conselho, não fique nem mais um minuto no erro. Confesse ao Pai, arrependa-se e alcance o perdão. Não deixe a iniquidade ficar em seu espírito, pois ela o separa de Deus. O pecado é um imã que atrai o diabo e uma porta para o inimigo agir em sua vida. Não aceite isso de maneira alguma, pois você não tem que carregar qualquer condenação. Então, repito novamente, se caso você tenha algum pecado na consciência, alguma acusação na consciência, se reconcilie com Deus. Não deixe a iniquidade ficar em seu espírito, pois ela separa você de Deus. O pecado é um imã que atrai o diabo. É uma porta para o inimigo agir em sua vida. Não aceite isso de maneira alguma, pois você não tem de carregar qualquer condenação. Gente, amados irmãos, irmãs,
Deus não vira as costas para ninguém. Deus não se afasta de ninguém. Olha lá o que está em Isaías capítulo 59, versículo 1, que nos diz. Versículo 1 nos diz que o Senhor não está com a tua mão encolhida, que não possa nos abençoar e nos proteger, que não está com seus ouvidos agravados, que não possa ouvir as nossas orações e os nossos clamores. Mas o versículo 2 explica o porquê do porquê. Ali no versículo 2 diz que a nossa iniquidade é o nosso pecado, é a nossa amargura que nos afasta de Deus. É nós que construímos um abismo entre nós e Deus. É nós que construímos um paredão entre nós e Deus. Então preste atenção. Não aceite de maneira alguma. Você não tem que carregar condenação nenhuma. Se tem um problema que está te cansando a mente, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, dobra os joelhos e conta teus pecados para Deus. Se reconcilie com Ele. Por quê, amados? Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém, sobre hipótese nenhuma. Para finalizar essa parte, só um trechinho da escravidão do diabo. Também é dever de todo cristão rejeitar qualquer tipo de escravidão do diabo. O Satanás não desiste. Ele tenta derrubar-nos sempre. Mas cabe a nós não aceitar essa escravidão. Cabe a nós a rejeitar a escravidão do Satanás. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Olha que maravilha que ele diz. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se Cristo nos livrou do pecado e da morte, não temos que carregar condenação nenhuma dentro de nós, na nossa mente, no nosso corpo. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus era maravilhoso. Fiquem com essa mensagem do dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Como Deus é maravilhoso.